vim testemunhar em relação ao meu problema que eu tinha, que era o síndrome vertiginoso, que eu não tinha qualidade de vida, na qual também perdi um pouco a audição e visão, porque dava ecoféns e dava zumbido. Portanto, a partir daí foi número 1. Depois eu tinha também a temperatura corporal que era inferior a 35, portanto eu não suportava o frio. Agora, este ano, aqui gelou bastante e bastante umidade, porque eu moro aqui à beira do rio, chegou a fazer -2. Não foi preciso boné, não foi preciso luvas, portanto, também um segundo, uma patologia também que para mim foi 5 estrelas, foi o DPCO, as bombinhas, Simbicorte, Ventolina, Ventilar, é isso. Acho que já não me lembro usar. As alergias também. Depois também tinha falado da massa muscular. Perdi muita massa muscular, eu não tinha força, tinha que ir para o ginásio, mas não adiantava nada. Recuperei porque primeiro usei o X39. Só o ano passado, de outubro, eu comecei a usar, era o X39, X49 e o Glutathione. Também fiz o Ione. Como vocês estão a ver, a EMA, eu também, tentei aqui a minha carteira cheia de adesivos, nós quase toda a gente começa com o X39, portanto este aqui é o que nós recomendamos sempre que a pessoa comece, só que depois nós podemos começar a introduzir os outros para esta questão, para aquela questão, portanto, no caso da EMA, ela juntou o X49, porque o X49 é fantástico a nível de massa muscular e densidade óssea, e era um dos problemas que ela tinha, era que precisava de ganhar massa muscular e também a nível dos ossos, não foi, EMA? Foi, sim, senhor. Pronto, entretanto isso, comecei-me a sentir bem, o sono impecável, energia impecável, então eu ponho os dois, o X39 e o X49, então é uma energia, uma força, que me perguntam onde é que tu vais buscar essa força toda, não é? Pronto, entretanto tenho outro testemunho também em relação a uma filha que teve um problema que é o CPK, que tem a ver com o sistema central muscular e ansiedade. Medo dos medos, ela ficava completamente atrofiada por causa do problema muscular, provocava-lhe uma ansiedade que era uma coisa louca. Era uma coisa louca. E como eu vi em um relato no Zoom de uma pessoa que sofria de ansiedade, eu aconselho ela, como a minha filha fez, ela fez o X39, o Glutathione, a Ione e mais o 49. Ela andava toda suada, o que de certo diminuiu bastante. E eu aconselho isso, porque assim, eu acho que se serve para nós, também serve para os outros, ok? Depois tenho um casal de amigos que estão em França, na qual eu, quando faço a encomenda à Carla, não é de 3 e 4. Sim, é logo aos 10 e aos 20. Exatamente. E então, uma francesa, ela fez uma redução ao estômago irreversível, na qual trouxe gravíssimos problemas de saúde. Ela, ao meio da tarde, que umas 4 horas da tarde, era um cansaço, anemia, caiu no cabelo, deprimida, tinha falta de whey, era anemia, e tinha os leucócitos, tinha o colesterol, e então eu disse, e falei-lhe, quando eles vieram cá a Portugal, eu falei-lhe do X39. E então começou a colocar o X39 e ela sentiu ao cabo de. A mim foi ao cabo de 13, ela sentiu ao cabo de 8 dias a diferença no sono. Sim, o sono é daquelas coisas que as pessoas não estão logo, não é? A gente acorda de manhã, ai, dormi tão bem. Exato, foi sono. Depois, porque ela, se comesse uma comida, não pode comer, sei lá, 3 garfos, ela já fica cheia. Pois. E então ela foi enfraquecendo. E agora não pode fazer nada. E entretanto ela fez exames médicos e não foi de temer. Começou a usar o X39 ao cabo de um mês, ela sentiu-se muito diferente.
bastante diferente, mais dinâmica, dormia bem, o cabelo deixou de parar, inclusive ela tinha o cabelo branquinho, começou-lhe o cabelo branco, e ela veio cá a Portugal há pouco tempo, e eu disse, ai meu Deus, foi como a mim me aconteceu também. Está mais escuro. Sim, sim, sim. E eu, aliás, cortei, ele cresce bastante. É, cresce super rápido, não é? Sim, sim. Uma coisa em relação ao cabelo também cresce. Agora depende dos organismos da patologia de cada um. Eu falo por mim. O cabelo dela, ela depois teve que fazer só, juntou suplementos alimentares, que foi o magnesona mais o ferro. Sim. Pronto, porque ela já estava no níveis muito baixos. E enxaquecas que era horrível. Ela tomava medicamentos muito fortes. Eu disse, deixa tomar a medicação, e começou a usar. Depois fez o detox. Uhum. Usava os 5 selos. Sim. E está precisamente, usou os 5 selos durante o mês e agora usa o X39 e o X49. Usa só os dois. Ela não vive sem isso, é outra pessoa. Assim como falo por mim, porque que eu dizia a mim, sim, um dia destes vou morrer, vou partir, vou lá vou ver. Porque era. E depois tinha outro problema também, que era da cervical, porque o síndrome vertiginoso dá vertigens. Nós andamos à roda. E as tonturas é completamente diferente. As pessoas às vezes fazem engano. Comecei a ter tonturas, derivado à cervical, porque eu não tinha força muscular, eu não tinha nervo, músculo, na minha cervical, no meu pescoço. Tanto é que a pele notava-se, pendurava-se. E agora eu sinto mais músculos atrás, que eu agora uso o X49 atrás na nuca e o X39 debaixo do umbigo. Uhum. E depois adormecia-me os braços, as mãos, inclusive as mãos. O joelho começou a ficar muito rígido, que eu não conseguia dobrar. E agora eu levo à cabeça, levo cá para cima. Exato, exato, é isso. Portanto, era o vermo antes. Portanto, eu falo por aquilo que eu passei, e por experiência própria, que hoje eu não vivo sem o X39 nem o X49. É Minha porque a gente tem uma qualidade de vida diferente, não é? E a gente completamente. não quer voltar àquilo que era atrás. Então já faz Pronto, parte da nossa vida, como comer, como beber. eu não sei se dá para ver daí. Eu tenho aqui, minimamente, não sei se dá para ver assim um carocinho. Assim aqui. Dá. Dá. Sim, sim, é o quê? Portanto, eu já tenho isto desde nascença, ok? Pronto, então aqui isto está debaixo da pele. É só para dar um exemplo. O que é que me cresceu? No peito. Começou de um grelho de milho, ok? Eu fui ao médico, fiz uma mamografia. Há quanto tempo foi isso? Que lhe apareceu isso? Isto apareceu-me, portanto, foi antes de Covid. Eu já tenho isto apareceu-me há 11 anos. Quando Há 11. apareceu no peito um grãozinho de milho. Eu não vou mostrar porque pode ferir algumas pessoas sensíveis. E então, eu dei um exemplo deste, mas este está com licença, isto não há crise. Portanto, fiz uma mamografia e o médico disse que não era grave, que podia desaparecer. Ok? Pronto, tudo bem. Eu ganhei o toque de estar sempre com o dedo assim. Eu andava sempre com o dedo a palpar, a ver quando é que crescia. Começou a crescer para 2 dedos. Depois começou a crescer para 3 dedos. Portanto, isto há 11 anos, certo? Só depois, só depois do Covid é que começou a aumentar e foi para 4 dedos. O ano passado eu tinha falado aqui no primeiro testemunho que punha lá o selo. Eu pus o selo. Era um buraco, não era? Vocês diziam que era um buraco que estava a ficar para dentro, não era? Estava como eu mostrei assim, no peito. Estava debaixo. Para fora! Ele Mas estava debaixo da pele, debaixo da sim. pele.
Ok, ok, Eu estava por dentro da pele, só que como eu emagreci, ok. começou a ficar saliente. Uhum. E ele fazia os 4 dedos, ok? Eu comecei a pôr o selo, o que é que começou a fazer? Ele a sair para fora. Ou seja, ele estava por baixo da pele, como está este, só que este está canininho com um grande milho, Uhum. ainda se dá para notar, e aqui começou a crescer bastante. Mas debaixo da pele, atenção, voltei a fazer uma mamografia e o médico queria que eu operasse. Eu disse: não, não opero, vou esperar. Apostei em mim mesma, confiei em mim, mas entretanto eu já tinha, este ano passado eu tinha por selos. Porque depois começou a vir uma pontinha como se fosse uma espinha. E desse ano não tinha pus, não tinha nada. E começou a puxar para fora, puxar para fora, a puxar para fora. Ou seja, tipo uma bola de ténis maior, uai, de ténis sim, De golfe. exato, para dentro. Agora não tenho nada disso, tenho é na superfície da pele. O corpo está a expelir. Exatamente. O que é que eu faço? Eu ponho o selo, troco, ponho o selo à noite, depois desinfeto com água oxigenada e ponho outro. E aquilo a diminuir, porque aquilo era, eu fazia isto, eu fazia assim, não é? Mas tem um bocado de medo, mas eu não tive medo. Muito sinceramente, não tive. Confiei. E eu disse: não, agora já comecei, vou acabar. E quando justamente tiver completa, eu vou tirando fotos. Eu hei de Sim, mandar. você nota que está a expelir, está a vir todo embora e os médicos dizem que está cada vez melhor, não é? Porque o corpo está a reagir e está a expulsar isso do seu corpo. Sim, sim, olha, às vezes é como se houvesse uma ferida no cavalo, porque eu Uhum. também tive cavalos, que até a carne fica um pouco esponjosa, esponjosa. Sim, sim, Entendeu? sim. Tornou-se, ficou assim um bocadinho esponjosa, ia sair. E depois deitavam, não era pus, nada, era uma espécie de sangue muito, muito roxo. Uhum. E ele saía no penso, ele saía no pátio. E eu tirava, não sangrava nem nada, eu sentia aquilo a diminuir, a diminuir, a diminuir. Pronto, então quando estiver, porque vou tirando fotos à medida que ele vai diminuindo. Portanto, isso é de uns bons resultados que eu tive. Obrigada.